Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Deus. Quero deixar uma reflexão para você meditar e também compartilhar com alguém esse alimento espiritual. Que o Senhor venha abençoar a sua vida através dessa palavra, com o título Cristão que tem raiz, não se deixa ser rotulado pelo mundo. E essa palavra ela vai nos falar do cativeiro de Israel na Babilônia. Durante o cativeiro de Israel, 4 jovens se destacaram e impactaram a sua geração. E os seus nomes revelavam a grandeza, a soberania e a misericórdia de Deus. Vejamos o que diz a Escritura sobre esses 4 jovens. Daniel 1, verso 6, nos diz assim: Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes significavam em hebraico: Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, Yahvé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yahvé é o meu socorro. Porém, nós vemos que a Babilônia, que representava ali o sistema mundano daquela época, quis rotulá-los de acordo com seus costumes, tradições, crenças. No verso 7 de Daniel 1, diz: O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. Bel era um deus cultuado pelos babilônicos. A Ananias ele denominou Sadraque, que significa amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abednego, servo do deus Mercúrio. Nós vemos nesse contexto que uma devoção sincera e fiel a Deus certamente irá incomodar o sistema mundano e maligno, que está sob a liderança de Satanás, sob o governo do inimigo. Não deixe o mundo dizer quem você é ou o que você é. Somente Deus sabe quem você realmente é, porque Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, para ser santo, para servi-lo como verdadeiro adorador. A Bíblia nos fala ali em Jeremias capítulo 1, verso 5, Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias ele se achava ali uma criança, porém Deus via ele como seu profeta. Moisés também, um grande profeta do Senhor, ele se achava inseguro, sem voz, porém Deus colocou ele como libertador da nação de Israel. A palavra nos diz ali em Daniel capítulo 1, verso 8, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel e aqueles jovens possuíam raízes. Eles sabiam que não pertenciam àquela terra. Não deveriam imitar os costumes dos povos, porque o mandamento da lei era que não se misturasse com as práticas pagãs. Daniel habitava na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Aqueles homens estavam exilados em uma terra estrangeira, porém eles conheciam a promessa de Deus e percebiam que o Senhor se faz presente em todos os lugares. Ainda que por um pouco de tempo nós habitamos nessa terra, devemos saber que aqui não é a nossa morada. Aqui não é a nossa casa permanente. Até mesmo o nosso corpo que nós habitamos é temporário, pois Deus tem preparado uma morada eterna para os fiéis. Ele tem nos preparado um novo corpo incorruptível para habitar na cidade santa, na nova Jerusalém celestial. O cristão que tem raiz, ele não se deixa ser rotulado, pois ele conhece o propósito de Deus na sua vida. O mundo quer dizer o que devemos adorar, a quem devemos servir, o que devemos comer, o que devemos vestir. Mas como diz a palavra em Atos 5:29, que o apóstolo Pedro ele diz:
mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque esse Deus, ele não desampara o seu povo, mas ele nos diz que nós pertencemos a ele. Conforme diz as Escrituras em Isaías 43, verso 1. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele não vai te abandonar na hora da prova. No versículo 2, a palavra diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E nós vemos ali que aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, tiveram a sua fé provada pelo fogo e viram essas profecias se cumprirem em suas vidas. O rei Nabucodonosor edificou uma estátua para ser adorado, porém aqueles jovens não se prostraram. Eles preferiram obedecer a Deus, primeiro a Deus do que aos homens. Isso fez com que fossem lançados na fornalha de fogo ardente, mas algo sobrenatural aconteceu e deixou o rei da Babilônia impressionado. Daniel 3, verso 24 ao 25 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aqueles homens, eles estavam como cartas vivas de Deus para Nabucodonosor. Ele teve que reconhecer que ninguém é como o Senhor, o nosso Deus. Ananias, ele mostra para Nabucodonosor: Yahvé é misericordioso. Misael revela para ele: ninguém se compara a Deus. E Azarias revela: Yahvé é o meu socorro. Quando eles tentaram também criar uma lei que impedisse Daniel de orar, o significado do seu nome também mandou um recado, agora para o rei Dario e para aqueles que queriam destruí-lo. O nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Daniel 6, verso 10, a palavra diz: Daniel, pois, quando soube do edito, que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Verso 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Cristão que tem raiz, que guarda as suas raízes, ele não se preocupa com as pressões que a sociedade impõe, mas ele confia na promessa do Senhor. Daniel 6, verso 22, a palavra vai dizer: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus foi o juiz de Daniel quando ele esteve diante da morte. Certamente o Senhor também vai fazer justiça para os seus servos fiéis. Assim como esses jovens, eu quero lhe encorajar hoje a firmar as suas raízes na palavra de Deus, a viver em obediência ao Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Assim como o apóstolo Paulo ele suplicou à igreja de Cristo em Romanos 12, verso 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda que servir a Deus seja um sacrifício para você, faça isso por amor a Ele.
Certamente Ele não te desamparará e não te abandonará na hora da provação. Você verá o quão maravilhoso é ser fiel a este Jesus, que provou o seu grande amor na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Não deixe que o mundo diga quem você é, mas seja o que Deus quer que você seja. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Que nós possamos a cada dia guardar as nossas raízes na palavra do Senhor.